Hoje vamos falar um pouco mais sobre um indicador e uma métrica para que você enxergue os fundos imobiliários se está valendo a pena ou não entrar naquele momento. Vem comigo que eu vou falar sobre o preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP. Vem comigo nesse vídeo para você entender um pouco mais. Bom, para que vocês entendam um pouquinho mais, vou trazer um referencial dessa nomenclatura que é utilizada no mercado financeiro. P sobre VP. P, pessoal, nada mais é do que o preço de um ativo. Então, suponhamos assim, se o preço do ativo custa R$100, então beleza, esse é o preço que ele vai ter. Só que a gente tem que fazer um cálculo ali sobre o valor patrimonial do fundo. Então, não adianta nada, R$100 é barato ou é caro? Não tem como saber, depende do que a gente está falando. Agora, vamos entender agora essa barra que existe ali, que está em cima o preço, embaixo o valor patrimonial, ou o VP. Vamos entender um pouquinho mais. Vou olhar aqui, então, primeiramente, para o HGLG, tá, pessoal? Então, hoje estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$155,33. Então, esse é o preço do ativo. O que acontece, pessoal? A gente precisa entender alguns pontos. Então, hoje, o valor patrimonial da cota é R$162,74. Então, automaticamente, a gente vai ter ali dentro o quê? O valor da cota está acima do que o valor de preço a mercado. Logo, o preço sobre valor patrimonial está abaixo do que a cotação do valor de patrimônio, de acordo com as análises que foram feitas ali pelos avalistas dos ativos, estão. Deixa eu resumir um pouquinho mais para vocês entenderem. Então, se o patrimônio do fundo está ali sendo cotado a R$162,74 cada cota, logo, o que nós temos que fazer então? O fundo hoje tem um patrimônio total de 5.498 milhões. Beleza? Então vamos fazer um cálculo aqui para você entender. Então, pessoal, quando a gente vai dividir esses 5 bilhões e meio, arredondando, pelos 126,74, que é o valor da cota, então nós vamos ter aqui 33.788.258 cotas do HGLG. Então, quando você compra uma cota, você está comprando uma fração. Esses 155 ao mercado, 162 de valor de patrimônio. Então, nada mais é do que o quê? Essas 33.784 vezes os 162. Então, esse é o valor do patrimônio do fundo, que vai ser aqueles 5 bilhões e meio que eu mencionei. Então, nesse caso do HGLG, a cota está abaixo do que o valor patrimonial do fundo. Ele está ali a 0,96. Então, tem um leve desconto. Beleza. Então quer dizer, Jefferson, que sempre que a cota está abaixo de 1, tem um desconto ali dentro? Depende. A gente não pode ter um olhar fixo de que a cota está abaixo de 1, está com desconto, a cota está em 1, ela está neutra, e a cota está acima de 1, ela está sem desconto. A gente tem que ter um olhar um pouquinho mais clínico, porque ela vai depender de outras variáveis também ali dentro. O HGLG, por exemplo, é um fundo que já demonstra uma consistência muito grande. São mais de 10 anos de fundo. Então a gente precisa entender o quê? Quem que é a gestão que está por trás do fundo? Como que é essa equipe? Há quanto tempo eles vêm fazendo? Qual que é o objetivo do fundo de maneira direta? E também o ponto principal, que é bem importante entender, que esse ponto nada mais é do que: será que o laudo dos ativos que estão lá dentro de fato valem aquilo que está sendo precificado para o fundo? Então, será que o shopping está sendo de fato bem avaliado? Será que o galpão logístico está sendo de fato bem avaliado? Será que aquela laje corporativa está sendo bem avaliado? E também, será que aquela dívida, aí é um pouco mais fácil, está sendo bem avaliada? Porque, basicamente, na hora que a gente vai avaliar uma dívida, a gente vai emprestar 300 milhões e vai ter uma dívida de 300 milhões. Até aí o número está fechado, está bonito. O que vai ter que entender dentro daquela dívida, daquele fundo de papel? Entender quais são as garantias que existem ali dentro daquela dívida, como que está também a saúde financeira daquele ativo, no caso, né, a empresa na qual foi emprestado o recurso, entre outros aspectos de maneira geral, que é importante a gente mensurar. Nem sempre aquele fundo que está abaixo de 1 está com desconto e nem sempre aquele fundo que está acima de 1 também está caro. Então a gente tem que entender sempre essas dinâmicas da qualidade do ativo, da qualidade da gestão e, é claro, entender o nível de consistência e de segurança que existe dentro daquele ativo para valer a pena aportar ou não, seja ele acima do patrimonial ou abaixo do patrimonial. Se você está gostando desse vídeo, pessoal, vou deixar aqui embaixo o meu telefone para que você entre em contato comigo para a gente poder conversar um pouco mais sobre o seu portfólio, as dúvidas que você tem na sua alocação. Eu quero te ajudar nesse processo
e nada mais justo do que deixar meu telefone aqui para você me chamar, para a gente bater um papo um pouco mais e também para você ter mais segurança no seu portfólio. Então, olhando para isso tudo, pessoal, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: quando a gente vai olhar para o PVP, a gente tem que enxergar se aquela vacância naquele ativo, se é um ativo de tijolo, ela está de fato bem mensurada. Então, se hoje o PVP está 0,90, por exemplo, e a vacância está em 20%, então talvez está dentro do preço justo. Ah, mas o imóvel vale tanto. Tudo bem que ele vale, mas há um excesso de espaço não utilizado lá dentro. Então isso vai gerar uma vacância física, que é falta de pessoas, e uma vacância financeira, que é o custo de manutenção daquele prédio e também os condomínios que vão ter que ser pagos. Então esse é um ponto importante para analisar em relação ao PVP. Outro ponto também é difícil a gente mensurar se aquele imóvel foi bem avaliado, então é importante a gente entender o quê? A localização do ativo, a qualidade que ele vai entregar, como que são os credores ali dentro. Então isso também é um outro ponto importante de analisar além do PVP. Aí você pode me perguntar, mas Jefferson, o dividendo importa? Claro que importa. A gente tem que sempre olhar o seguinte: o dividendo nada mais é do que a retribuição, ou mais do que isso, é o recurso gerido ali dentro daquele fundo que foi lucrativo. Então, se a gente vai ter ali dentro um ativo que ele é monoinquilino e de repente esse inquilino sai, a gente não tem mais receita. Agora, se a gente vai ter ali dentro um fundo que vai ter 10 ativos, 20 ativos, com 50 inquilinos, então isso gera uma maior receita que automaticamente vai gerar uma ponta mais lucrativa e automaticamente vai gerar um dividendo mais importante. Então o dividendo nada mais é do que um reflexo de uma boa gestão de um ativo ou não. Por isso que um ponto importante de entender não é só aquele dividendo que está sendo pago naquele mês, que foi pago nos últimos 6 meses, é entender a consistência do dividendo, como que ele entrega esse dividendo ao longo dos últimos 5, dos últimos 10 anos. Por isso que eu sempre trago nos vídeos um dividendo mais alongado, um período mais alongado de dividendo, porque é onde a gente consegue enxergar essa consistência do fundo. E para finalizar, então, eu deixo algumas dicas aqui que são bem importantes para que você entenda a estratégia de fundos imobiliários e aloque com maior segurança e com maior qualidade, que é sempre estar atento ao relatório gerencial do fundo. O relatório gerencial nada mais é do que o nosso guia, do que o nosso centro de atenção para cada momento e para cada período do fundo. É claro que mensalmente às vezes pode ser um pouco desgastante, mas é interessante sempre você acompanhar uma periodicidade talvez bimestral, trimestral, para que você entenda os movimentos que estão acontecendo dentro daquele fundo. Acompanhe sempre também as notícias que guiam o setor imobiliário ou o setor de ativos financeiros. Se o juro está muito elevado, tem um risco muito grande de inadimplência, tem um risco muito grande das empresas começarem a entrar em recuperação judicial. Então toma cuidado com os ativos financeiros. Ao mesmo tempo, se o juro está elevado, será que um fundo que vende imóveis, que vende aspectos de maneira geral ali da construção civil, vão conseguir ser o mesmo nível de efetividade? Então, esses pontos são fundamentais. E uma outra dica que eu dou é, claro, não se baseie no PVP para alocar num ativo. O PVP ele é apenas um dos indicadores que a gente tem que olhar. Eu vou deixar aqui à frente vários vídeos para a gente poder entender um pouco mais sobre esses indicadores, mas o PVP ele é um guia, ele é apenas um dos indicadores que a gente precisa entender se a rota está correta ou não está correta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou deixar de mencionar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário também se você hoje compra baseado no PVP, se você está buscando uma outra ótica para analisar esses fundos e gostaria que você dialogasse um pouquinho mais para a gente poder entender como que você vem alocando no seu portfólio. Beleza? Valeu!